Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Acadêmica. Hoje a aula vai ser sobre os principais erros cometidos em cada parte de um artigo científico. Essa aula é interessante porque ela toca numa questão bem importante da gente sempre ter em mente quando vai escrever um artigo científico, de que a escrita, o processo de escrita de um artigo científico, ele é antes de tudo técnico. E a escrita de um artigo, ela é uma escrita convencional, né? Existem moldes, inclusive, que você pode seguir, de padrões de palavras, de frases, e padrões de artigos que você pode seguir para você escrever o seu artigo. E é importante a gente saber, quando a gente está nessa fase de início de escrita científica, mas no início do processo de escrever seu artigo científico, mas também para quem já está com o projeto ali, quem já está com o trabalho escrito, quem já está com um primeiro manuscrito pronto, que está nessa fase de dar uma burilada, de dar uma revisada no texto, é importante a gente ter em mente algumas questões que não são muito bem vistas, que a gente acaba cometendo por vício de escrita. Às vezes a gente aprende lendo o trabalho de outras pessoas, e às vezes esse trabalho tem algum tipo de erro, e esses erros tendem a passar para frente. Esses erros que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é baseado num artigo que foi publicado de escrita científica médica, e que é um artigo que é bastante interessante porque ele passa um pente fino, né, em todas esses vícios que nós normalmente cometemos quando a gente vai fazer um artigo científico. Eu vou passar, então, essa aula vai ser dividida em cada etapa do artigo. Então, a gente tem a etapa de introdução, de métodos, de resultados e discussão. É importante lembrar também que eu vou basear esses erros e essas etapas desses artigos. Quando eu falo de artigo científico aqui, eu estou falando desse modelo clássico, que é o modelo IMRAD, que você tem esse formato de publicação de artigos originais. Então, às vezes, numa revisão sistemática, você vai ter uma diferença, né? Alguns pontos não vão ser tão adequados para uma revisão sistemática, para uma meta-análise ou para outro tipo de artigo. Certo? Vamos lá, então. A primeira parte do artigo, então, que é a introdução, para a gente lembrar, a introdução ela tem aquela função de contextualizar o seu problema, né? Você contextualiza de uma maneira mais ampla e você vai afunilando esse problema até você chegar na solução que você propõe. Sempre lembrando desse formato da introdução. Você começa do contexto geral e termina com o seu objetivo e com a sua hipótese. O que é comum de acontecer? O que os autores costumam... que tipo de erros os autores geralmente costumam cometer na introdução? Um erro clássico com relação à introdução é com relação ao tamanho da introdução. Você tem que adaptar o tamanho da introdução de acordo com o seu tema e de acordo com o periódico que você escolheu para fazer essa publicação. Por exemplo, se você escolher um tema clássico, um tema que já, por exemplo, você escolheu tabagismo e ao risco aumentado de câncer de pulmão. É um tema clássico, todo mundo sabe que existe essa correlação, isso já foi comprovado. Enfim, é um tema clássico. Se você vai publicar alguma coisa sobre tabagismo numa revista especializada sobre isso, você não precisa fazer uma introdução muito longa, você não precisa se estender nesse assunto, porque o seu público, a sua audiência, é uma audiência mais especializada também. Então, seria muito redundante você ficar inserindo conceitos novamente, e enfim. No entanto, se você está trabalhando com um tema, que é um tema que não é muito tratado na literatura, não existe muito assunto sobre isso, e você está publicando em um periódico que ele tem um escopo mais abrangente, que é um escopo mais multidisciplinar, em que pessoas de várias áreas vão ter acesso a essa revista, aí é importante sim você introduzir alguns termos para que os leitores eles não fiquem tão perdidos. Então, é importante você ter esse bom senso para saber dosar o tamanho que a sua introdução tem que ter. Nem muito curta, nem muito longa. Mesmo que seja nesse segundo caso que eu mencionei, que você tem um tema que não é muito abordado na literatura e que está numa revista mais multidisciplinar, que não tem um foco muito especializado, mesmo nesse caso, você sempre tem que prezar pela maior probabilidade de fazer um texto conciso, né? Ser um texto mais conciso possível. Existe uma sugestão de que a introdução
ela deve ter ali aproximadamente ela deve ocupar mais ou menos de 10 a 15% do número de palavras do seu artigo científico. Então, você não pode fazer uma introdução que seja 50% do artigo. É desnecessário. Você provavelmente vai estar repetindo conceitos, ou você vai estar inserindo informações que não estejam relacionadas com o seu trabalho. Se você está falando, por exemplo, voltando ao exemplo que a gente tinha dado antes do tabagismo e do risco aumentado de câncer de pulmão. Se você está falando disso, não é necessário, às vezes, você inserir uma informação sobre outros tipos de câncer que estejam associados com o cigarro, com o tabagismo. Você pode até colocar essa informação desde que ela seja breve, mas não se alongar muito numa informação que não está necessariamente relacionada com o tema do seu artigo. Às vezes você tem uma informação, você pega uma referência bibliográfica que ela é muito boa e você quer citar ela no seu artigo por uma questão de, às vezes até de apego, né? Você quer citar essa referência, mas não. Né? A dica é sempre você buscar referências que sejam relacionadas com o seu trabalho e manter o texto o mais conciso possível. Então, esse é um primeiro erro que você tem que prestar sempre atenção quando você vai escrever a sua introdução, que é o tamanho da introdução. Não é uma introdução muito curta, nem uma introdução muito longa, e você ajustar isso de acordo com o tema e com a especialidade do periódico que você está trabalhando. Uma outra questão muito falada é com relação à voz do verbo que você utiliza na introdução. Principalmente se você for escrever um artigo em inglês, não se recomenda que você utilize a voz passiva do verbo. Na verdade, não se recomenda que você utilize a voz passiva do verbo em nenhum lugar do seu artigo, a não ser nos métodos. O que é voz passiva, o que é voz ativa? Aqui, em português, a gente tem o hábito de falar assim, foram realizados vários estudos. Se você não sabe quem que realizou o estudo, isso é voz passiva do verbo. A voz ativa do verbo seriam, os pesquisadores realizaram vários estudos. Percebe a diferença? A gente tem o hábito de fazer isso em português o tempo todo. Só que quando a gente vai passar o texto para o inglês, a voz passiva, ela não deve fazer parte nem da introdução, nem da discussão, principalmente. Nos métodos, não tem muito como você fugir da voz passiva, porque você não vai ficar o tempo todo. Quem fez né, os métodos, quem que foi para a bancada fazer os experimentos, foram os pesquisadores que estão publicando o artigo. Então, seria meio estranho você ter que ficar falando o tempo todo. Os autores fizeram isso, os autores fizeram aquilo. Então, você pode utilizar, foram realizadas análises estatísticas. Isso é voz passiva. Isso cabe nos métodos. Na introdução, se você for colocar assim, muitos autores, existem dados, aliás, seria alguma coisa do tipo assim, dados foram obtidos que comprovam essa determinada hipótese. Isso é voz passiva do verbo. E a gente deve evitar tanto na introdução quanto na discussão, e é um erro extremamente comum. Eu indico se você tiver dúvida com relação a isso, eu indico utilizar sempre um editor de texto em inglês, porque esses editores de texto eles já fazem essa correção para a gente. Eu gosto de utilizar muito o Grammarly, que ele marca tudo quanto é voz passiva no texto, ele marca, olha, está na voz passiva e faz uma sugestão de como você transformar aquilo ali para a voz ativa do verbo. Então, se você tiver dúvidas com relação a essa voz de utilizar na introdução e na discussão, na voz ativa, na voz passiva, eu indico fortemente usar um revisor de texto em inglês, porque aí você consegue fazer isso de uma maneira mais eficaz. Um outro erro que é comum de acontecer na introdução de um texto é você não associar uma ideia com uma referência. Toda ideia tem que estar referenciada. E tem aqueles exemplos clássicos, né? Se você tiver uma frase que fala assim, vários estudos demonstraram xxxx, entre parênteses tem um estudo só citado. E às vezes esse estudo é uma revisão bibliográfica. Isso é um erro. Se você fala na sua frase lá, se você está citando que vários estudos demonstraram, você tem que colocar pelo menos umas 3 referências que demonstraram esse dado que você está falando que demonstraram, né? Você tem que provar isso. E você não prova isso com uma revisão. A não ser que seja uma revisão que tenha exatamente esse tema,
É comum, às vezes, por exemplo, você pega uma revisão que ela é bem generalista, em algum momento na revisão, essa revisão ela cita isso, ó, vários estudos resolveram fazer isso, isso e isso. Vários estudos, né, fizeram isso, isso e isso, e na revisão ele cita os estudos. E aí, quando você vai fazer a citação no seu trabalho, você, ao invés de fazer a citação daqueles estudos que estavam citados na referência, na revisão, você faz a citação da revisão. Fica claro? Ao invés de você citar os artigos, né, que obtiveram aquele resultado, você faz a citação da revisão que continha aqueles dados. Isso é muito comum na referenciação de autores, né, de trabalhos anteriores. E a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de referenciação, porque é muito comum de acontecer em artigos científicos você ter uma espécie de telefone sem fio nas referências bibliográficas. Como assim? Como que seria isso? Você cita alguém que citou outra pessoa. E aí, nessa citação, se alguém vai citar essa citação do seu trabalho, ela pode citar você como se você estivesse dizendo aquilo porque você citou aquela frase na sua referência. Isso gera um telefone sem fio que depois você não sabe quem foi que disse o quê. Tem uma professora que ela se deu ao trabalho de pegar um dado que ela achou que estava conflitante, que era um dado que estava muito estranho, e ela foi procurar esse dado. Era um dado lá sobre nutrição, sobre uma determinada dieta, tinha determinado efeito, né? Vamos supor, vamos pegar um exemplo bem general, assim, ovo faz mal ou não faz mal, ovo faz mal. E aí ela foi procurar a referência dessa frase do artigo que ela tinha buscado. E na referência que ela achou, o autor não estava falando nada sobre aquilo, mas ele tinha citado em algum lugar lá na introdução dele ou na discussão dele essa frase com uma referência na frente. E essa referência era a mesma do outro autor, que o outro autor tinha citado, mas nenhum dos dois sabiam exatamente quem é que tinha citado. E aí ela foi procurar isso, foi se aprofundar, fazer uma busca mais ampla sobre quem que tinha falado isso, e ela chegou à conclusão de que houve um momento em que tinha saído uma nota de jornal sobre essa informação, e sem referências também, e que a partir de então essa informação começou a ser incluída em artigos científicos e começou a ser repassada, referenciada de maneira errada, mas por anos e anos a fio. Então, às vezes, uma referência errada que você faz, ela tem até um efeito prejudicial, porque você está passando você está colocando uma informação, você tá fazendo uma afirmação de uma ideia e você está colocando uma referência que ela não é satisfatória. Então, aquilo ali não tem nenhum tipo de valor. É importante a gente sempre procurar a fonte original da referência e não fazer essa citação de quem citou, porque senão acaba virando essa confusão toda na hora de você ver quem foi que disse o quê. Tudo bem? Enfim, a gente então falou da questão dos erros da introdução, a gente falou do tamanho da introdução, a gente falou da questão da voz ativa, preferencialmente usada, a voz ativa do verbo. Cada ideia é uma referência. E tem um outro erro que é bastante comum na introdução do artigo e também em outras partes do artigo, que é o uso excessivo de abreviações, siglas e acrônimos. Se você está utilizando siglas que são convencionais, que são siglas muito, por exemplo, a OMS, que é uma sigla que todo mundo conhece, ou se você está utilizando a sigla laser, que é uma sigla e já está mais do que convencional o uso dessa sigla, você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se for uma sigla que você está criando para você escrever sobre lavado broncoalveolar, lavado broncoalveolar, você coloca LBA como sua sigla. Não é uma sigla muito convencional, então você acaba criando uma confusão no seu texto se você insere, por exemplo, mais do que 5 abreviações dessa forma. O texto ele vai ficando incompreensível. Quanto mais abreviaturas você for colocando, né, ele vai ficando cada vez mais incompreensível. Então, sugere-se que você não coloque mais do que 5 abreviaturas diferentes no seu texto. E sempre lembrando que você cita, né, a primeira vez que a abreviatura aparece no texto, você escreve ela por extenso, coloca a sigla entre parênteses, e daí para frente você só vai utilizar a sigla, você não vai ficar repetindo ela o tempo todo. E
e não ficar, se você tiver que ficar criando novas siglas, é melhor você utilizar o termo por extenso. Por exemplo, você vai criar uma sigla para um termo que só aparece 2 vezes no texto. Não tem por que criar uma sigla. Não tem por que criar uma abreviação para um texto, para um termo que só vai aparecer 2 vezes no seu trabalho. Agora, se é um termo que você vai falar dele o tempo todo, em vários locais, aí sim você pode pensar em uma abreviação, mas não é muito recomendado você utilizar abreviações não usuais, não. Apenas aquelas abreviações que são comuns, né? DNA, RNA, que são abreviações que todo mundo sabe o que significa, você pode utilizar elas sem muita parcimônia. As outras sempre com mais bom senso. Um outro erro comum na introdução é no final da introdução. O último parágrafo da introdução, ele vai ser ou o objetivo específico do seu trabalho ou a hipótese que você vai verificar. Geralmente, se você tiver uma introdução em que ela simplesmente termina lá com uma informação que não faz essa ponte da introdução para os métodos, né? Esse último parágrafo da introdução, ele vai funcionar como uma ponte, como uma etapa que vai ligar a introdução aos métodos. Você mostra o problema, você fala o objetivo do seu estudo, a hipótese que você quer, que você está querendo responder, e você vai colocar esse objetivo justamente para demonstrar para o leitor quais são os meios que você sugere para resolver esse problema, e aí você começa com os métodos, né? Então, o último parágrafo da introdução, ele tem que fazer essa ponte da introdução para os métodos. E se você não faz isso, se você termina a sua introdução sem colocar, sem afirmar quais são os seus objetivos ou a hipótese do trabalho, você tem uma introdução que ela não está muito redondinha. Você evita de fazer essa ponte e aí você acaba tendo uma perda de clareza da sua introdução. Certo? Quando você terminar a sua introdução, é importante que você releia a sua introdução e você se pergunte se essa introdução é capaz de convencer editores, revisores e os leitores desse texto sobre a problemática do meu trabalho. Você tem que ser honesto com relação a isso. Se você relê a sua introdução e você acha que aquilo ali está mostrando a problemática do trabalho, está contextualizando, está mostrando o objetivo claramente, então tá ok. Sua introdução está perfeita, você pode passar para frente. Perfeito é um termo meio forte, né? Às vezes sua introdução já está redondinha e aí você pode passar para frente. É sempre importante que você passe um outro par de olhos na introdução, e de preferência, inclusive, peça para algum colega dar uma revisada na sua introdução para que você chegue num texto que seja adequado, né? Que seja eficiente nessa transmissão dessa mensagem da problemática do seu estudo. Certo? Com relação à introdução, era isso. Esses são os principais erros que você tem que evitar na sua introdução. Se a gente vai agora, então, para os métodos, qual que seria a estratégia? Os métodos vai apresentar qual que é a estratégia para você responder a pergunta que você colocou lá na sua introdução. Então, nos métodos, a gente tem principalmente 3 erros que a gente tem que evitar. Quais são? O tamanho da seção de métodos, ele não, do mesmo jeito que a introdução, não pode ser uma seção muito extensa, nem uma seção muito curta. O ideal é que essa seção tenha de 20% a 30% do número de palavras do artigo inteiro, então ela é relativamente curta. Como ela é relativamente curta, se desaconselha que você utilize detalhes que não sejam muito úteis para o leitor. Então, se você, por exemplo, você vai descrever a marca da seringa e da agulha que você utilizou para inserir um determinado medicamento no camundongo. Não, é um detalhe inútil, é um detalhe sórdido ali, que você não precisa perder tempo e espaço do seu artigo para enunciar aquilo. Do mesmo jeito, se você estiver usando uma técnica, que ela já foi uma técnica que já foi padronizada, é uma técnica clássica, que já foi utilizada várias vezes, que é comumente utilizada, você não precisa descrever a técnica inteira. Você pode simplesmente falar, nós fizemos, por exemplo, Western blot. Você não vai descrever lá como que você fez o Western blot, fez a eletroforese, passou por nitrocelulose, fez o Western... Você não precisa colocar isso. Você nós fizemos o Western blot de acordo com e põe a referência de um artigo anterior que já padronizou essa técnica. Você economiza tempo e você refaz a referência de uma maneira correta, né? Você referencia a pessoa que padronizou aquela técnica.
Isso no caso de técnicas que são muito clássicas. Uma outra questão é que se você tiver, por exemplo, um processo de seleção de pacientes, se for um estudo, um ensaio clínico ou um estudo comparativo, que você tem grupo controle, grupo de casos, você tem um processo de seleção muito grande, primeiro foram selecionadas tantas pessoas, dessas tantas pessoas foi aplicado o questionário, dessas que responderam ao questionário, enfim. Ao invés de você descrever tudo isso, esse processo de seleção nos métodos, você pode tentar substituir isso por uma tabela, por uma figura. Uma tabela nem tanto, né? Nos métodos não é muito comum você ter uma tabela, mas você pode substituir isso, por exemplo, por um fluxograma, uma figura que faça essa descrição desse processo de uma maneira mais fácil até para o leitor, porque fica menos cansativo de você ler todos aqueles detalhes, e aí se você coloca isso de uma maneira visual, às vezes fica mais fácil, né? Fica mais compreensível como que foi esse processo de seleção que você utilizou. Então, para você manter, né, resguardar essa questão do tamanho dos métodos, é importante que você veja essa possibilidade de não utilizar detalhes sórdidos na metodologia, usar referências para métodos que são clássicos e optar por usar um fluxograma ou uma figura para você conseguir fazer essa descrição melhor fazer essa descrição melhor, mais apropriada de processos que são mais cheios de detalhes. Um segundo erro a evitar nos métodos é descrever resultados dos métodos. Isso é uma questão que é bastante comum, porque geralmente a seção de resultados ela pode ser meio que difundida em outros locais do artigo em que ela não deveria estar. E um desses locais são os métodos. É possível que parte dos seus resultados sejam descritos lá nos métodos. Um exemplo disso, você pode colocar nos métodos o número de pessoas que entraram no seu artigo, no seu estudo. Tantas pessoas foram selecionadas. Isso não é método, isso é resultado. Então, o número de participantes do estudo é resultado, não deve entrar na seção de métodos. Se você fez uma distribuição de grupos, colocar quantas pessoas foram para cada grupo, isso não é método, isso é resultado. Então, é importante que a gente defina muito bem o lugar do resultado para não deixar que alguns resultados sejam distribuídos nos métodos e na discussão. Um dos erros a se evitar nos métodos é evitar descrever resultados nos métodos. E no caso dos métodos, um dos erros a evitar é com relação à voz do verbo, né? Como eu falei para vocês antes, na seção de metodologia, na seção de métodos, é o único lugar em que é permitido você utilizar a voz passiva de uma maneira mais abundante, assim, mais predominante, né? Vamos dizer assim. Não é errado você utilizar a voz passiva, não está errado, mas recomenda-se fortemente que você utilize voz ativa na introdução e discussão, e você utiliza a voz passiva nos métodos. Nos métodos é tranquilo utilizar a voz passiva, inclusive sugere-se que você utilize a voz passiva nos verbos. Então, você pode falar, foram realizadas análises estatísticas, foi realizada uma seleção de pacientes, foi realizada uma citometria de fluxo, enfim. Você pode utilizar, isso tudo é voz passiva. Quando você fala, você não tem o autor da ação, né? Não está definido o autor da ação, isso é voz passiva, você pode utilizar nos métodos tranquilamente. Certo? E aí, quando você termina, então, seus métodos, a pergunta que você tem que fazer, para você, do mesmo jeito que você fez na introdução, a pergunta que você tem que fazer nos métodos é: outro pesquisador que estiver lendo o meu artigo, ele vai ser capaz de reproduzir esses métodos, esses experimentos dessa forma? Tem alguma informação que eu não estou colocando e que vai ser importante para que esse artigo seja, que esses métodos eles sejam reproduzidos fielmente por outro pesquisador? Porque é importante que você tenha essa característica dos métodos bem sólida, né, na sua cabeça quando você estiver escrevendo. Outra pessoa que pegar aquele artigo, ele tem que ser capaz de reproduzir os seus resultados. Os métodos, eles são uma receitinha de bolo, e se você esqueceu de colocar o tempo de cozimento nessa receita de bolo, vai dar errado para o outro que vai pegar lá na frente. Então, é importante que a gente tenha também esse bom senso de não colocar detalhes inúteis, mas não deixar detalhes que sejam importantes para
reprodução dos dados, que foram dos experimentos, né, que foram realizados ali nos métodos. São os principais erros a evitar nos métodos: o tamanho da seção de métodos, não pode ser muito grande, a descrição de resultados dos métodos e o uso da voz passiva, né? Deve ser utilizada a voz passiva, deve-se evitar a voz ativa. Na terceira seção do artigo, na seção de resultados, quais são erros que são bastante cometidos na seção de resultados? Alguns erros cometidos nos resultados diz respeito com o estilo, né, dessa seção, que são erros de estilo. Como assim? Você utiliza, por exemplo, recomenda-se que você utilize sempre o verbo no passado, porque você obteve os resultados, né? Os resultados foram obtidos no tempo passado. Então, comum não, você deve prestar bastante atenção para que o verbo, o tempo verbal que você esteja utilizando esteja correto. E esse tempo verbal é o tempo passado. Você utilize sempre no tempo passado. Às vezes pode ser que você aproveite, né, um texto que você já tinha colocado num projeto de pesquisa, em alguma coisa, e você venha com um tempo verbal meio diferente. Então, você tem que adaptar e prestar atenção no tempo verbal que você está utilizando na sua seção de resultados. Tudo no passado. Uma outra questão interessante, que é um erro que é bastante comum nos resultados, é que você não utilizar um tom neutro para descrever os seus resultados. O seu artigo científico, ele tem que ter, a primeira característica é ter clareza, e a segunda característica, ele tem que ter um tom neutro, o que significa que você não vai usar muitos adjetivos, por exemplo. Você vai usar poucos adjetivos, poucos advérbios no seu texto, porque você tem que ter esse tom neutro, que significa que você não vai emitir muita opinião, principalmente nos resultados. Na discussão, você pode, né, colocar uma interpretação que tenha mais, apesar de que não é exatamente a sua opinião, né, mas enfim. Você tem que expressar a sua opinião, mas também não ser assim tão não referenciado suficiente. Você tem que ter embasamento para você dar a sua opinião. Ficou claro? Será que ficou claro? Você tem que ter um embasamento para expressar a opinião. No entanto, nos resultados, não expresse sua opinião. Seja neutro. Você tem que descrever o que você achou e ponto. Então, por exemplo, você coloca assim... o grupo A apresentou uma tendência de maiores taxas de glicose sérica após a intervenção. Você está falando que tem uma tendência de ter uma maior taxa de glicose, no entanto, você não coloca nenhum tipo de teste estatístico ali, de poder estatístico para você embasar aquela tendência maior. Se você está falando que tem uma tendência maior e você não tem um teste estatístico para você embasar aquilo, você não está sendo neutro. E se você acha, por exemplo, um P de 0,04, é um pouco controverso, você pode falar que isso é uma tendência ou não. Se você fizer um teste estatístico mais simples, né? Você provavelmente ia precisar fazer outras análises para falar que existe uma tendência de crescimento ou que existe uma tendência de ser diferente. Então, a gente tem que ter cuidado de falar... de expressar essas opiniões nos resultados, mesmo porque às vezes é um resultado que você quer que dê a diferença estatística, mas não deu, mas você viu que provavelmente daria se tivesse mais casos, mais sujeitos no estudo, e aí você quer colocar ali que houve uma tendência, mas se você não tem esse dado, se você não tem esse teste estatístico para fazer um embasamento dessa diferença que você está chamando de tendência ali, não coloque que foi uma tendência, você só faz uma descrição crua e fria sobre aquele resultado que você achou. Um outro exemplo seria, você achou um resultado que é extremamente significativo, 0,000001. E aí você fica tão empolgado com esse resultado estatístico extremamente significativo que você coloca alguma coisa assim. A diferença foi incrivelmente significativa. Ou a diferença foi incrível, ou foi fabulosa, alguma coisa assim. Como eu falei antes, você tem que ter cuidado ao utilizar adjetivos e advérbios no seu texto. Todas as vezes que você faz isso, você quebra esse tom neutro que você precisa dar para o seu texto.
né? Então, evite de colocar isso. Se o seu resultado for escandaloso, 0,00001, você coloca o resultado menor do que não sei o que, você, sei lá, deixa ele em negrito, se isso te satisfizer de alguma forma, mas não coloca um adjetivo ou um advérbio ali para você enfatizar isso de uma maneira que não seja neutra os seus resultados, né? Isso é um erro a se evitar quando você está escrevendo os seus resultados. Da mesma forma, um outro erro a se evitar nos resultados está relacionado com a interpretação daquele resultado. O resultado ele tem que ser preto e branco. A gente achou isso, a gente achou aquilo. Se você quiser interpretar esses resultados, isso é lá na discussão. Não entra nos resultados, a não ser que seja um periódico que exija que você faça resultados e discussão junto. Então, à medida que você for apresentando os resultados, você vai também fazendo uma discussão. Se não for o caso, se resultados e discussão forem sessões separadas, né, se o periódico exigir que sejam separadas, você coloca, deixa o resultado só para descrever. Resultados é uma sessão descritiva. E na discussão você faz a interpretação dos seus resultados. Não mistura as duas coisas, porque isso é um erro. Também uma outra questão com relação ao tamanho dos resultados. Os resultados também é uma sessão curta. É uma sessão que vai de 10 a 20% do tamanho, né, do número de palavras do seu artigo. Então, é uma sessão também que tem que ser curta e você tem que evitar ser redundante, colocar resultados que não sejam tão necessários, né? Ficar colocando, por exemplo, você fazer uma descrição sociodemográfica inteira dos pacientes em um estudo que não tem que não tem a intenção de fazer nenhum tipo de comparação de dados sociodemográficos, por exemplo. Sempre que for possível substituir os resultados que você está apresentando por uma tabela ou por uma figura, é o caso. Então, você prefira sempre utilizar tabelas e figuras. No entanto, um outro erro que é extremamente comum nos resultados é colocar tabelas e figuras que não sejam autoexplicativas. Como assim? Se eu sou um leitor do seu artigo, eu peguei seu artigo aqui para ler, e aí eu pego aqui, acho na página 3 tem uma figura. Eu, como leitora, eu tenho que ser capaz de pegar o seu artigo, ver pela sua figura, sem ler o texto em volta, eu tenho que saber do que essa figura está falando. Essa figura tem que ser autoexplicativa, então eu tenho que ter lá os dados que você está apresentando, o título da figura tem que ser autoexplicativo, o título da tabela, da mesma forma as tabelas. A tabela tem que ser autoexplicativa de maneira que eu consiga entender essa figura e essa tabela independente de ler o texto. E se eu consigo fazer isso, aí a gente entra num outro erro comum dos resultados. Se eu consigo ler uma tabela de maneira independente do texto, o texto não precisa descrever os resultados que estão na tabela e nas figuras. Se eu já estou mostrando isso na tabela, se eu for falar isso de novo no texto, fica redundante, né? Você está descrevendo de novo no texto. No seu texto que você vai colocar, vai ser, por exemplo, se você está comparando duas populações, você coloca uma tabela com os dados crus de cada uma da população, de cada população, e você coloca um valor de P ali para mostrar se teve significância ou não. Vamos supor, você está comparando A e B, você coloca o dado de A, a frequência de A, a frequência de B e o valor de P na frente. Isso está na sua tabela. Se você for falar alguma coisa sobre isso nos seus resultados, você não precisa colocar assim, a frequência em A foi X, a frequência em B foi Y e houve diferença estatística. Isso você está descrevendo o que você mostrou na tabela e você está sendo redundante. Se você tiver que descrever isso, você vai descrever da seguinte forma: houve diferença significativa entre grupo A e B. Ponto. Você consegue apresentar aquele resultado sem precisar descrever de novo o que já está apresentado em outro formato. Certo? Então, figura e tabela tem que ser autoexplicativa e o texto não tem que ficar de novo descrevendo o que está nas figuras e nas tabelas. E um outro ponto a se observar com relação aos resultados é com relação ao uso excessivo de figuras e gráficos e tabelas. Se você já disse alguma coisa na tabela, e aí você põe de novo em figura, e essa figura ela tem uma abrangência ali na tabela, e aí você vai e repete esse mesmo resultado em gráficos. Não existe necessidade de fazer isso.
você está ocupando espaço, parece que você está apresentando dados novos, no entanto, você está apenas sendo redundante com relação aos mesmos dados que você já tinha apresentado antes. Então, é necessário que o autor tenha parcimônia ao utilizar figuras e gráficos em excesso. Se for uma figura que você tiver uma completa certeza que ela precisa ser apresentada nos resultados, mesmo que ela tenha um resultado ali que esteja já apresentado em outra figura, em outro gráfico, coloca isso no material suplementar quando você for fazer a submissão do artigo. É possível você incluir isso no material suplementar desde que seja de fato relevante. Caso contrário, a gente tem que tirar o apego que a gente tem nas coisas e simplesmente cortar do texto. E a gente mantém a clareza, que é o principal objetivo do seu artigo científico. Por fim, a gente tem a discussão. A discussão, diferentemente das outras partes do seu artigo, ela já pode ser um pouquinho maior. Então, a discussão pode ter, por exemplo, ela pode ocupar 50% do seu texto. Tomando cuidado, obviamente, para que essa discussão não seja longa demais. Uma discussão muito longa, ela passa... Isso eu ouvi de um revisor, de um artigo que eu enviei, e o revisor me falou que a minha discussão estava muito longa, e que uma discussão muito longa, geralmente, está querendo esconder um dado que não está muito significativo assim. Então, uma discussão muito longa, ela passa uma impressão um pouco ruim. Experiência própria. Por quê? O que uma discussão muito longa, ela provavelmente vai conter? Provavelmente você está repetindo coisas que não são muito relevantes. Você está fazendo introdução de novos resultados, ou você está repetindo resultados na discussão. Lembra que eu falei que os resultados geralmente são uma seção do texto que tende a se disseminar em outras partes do texto? Isso pode ser que esteja acontecendo. Se você estiver descrevendo na sua introdução um resultado, ele está sendo descrito no lugar errado. Aquele resultado não deve estar na discussão. Na discussão, você compara o seu resultado com outros dados da literatura, você apresenta limitações do seu estudo, você tenta generalizar aquele seu estudo, né? Dependendo da quantidade, da possibilidade de generalização, nem sempre é possível generalizar ou não, então isso vai ser discutido, mas você não apresenta o seu resultado de novo na discussão. Então, a sua discussão pode estar muito longa por isso, porque você está repetindo o resultado nela, ou você está colocando um resultado novo. Às vezes foi um resultado que você não descreveu lá na seção de resultados, mas porque você está utilizando um determinado argumento, aí você fala, eu vou colocar esse resultado aqui, porque esse resultado embasa esse argumento. Então, você deveria ter colocado ele lá em cima, e não na discussão, certo? Ou descrição dos métodos. Pode ser também, tem autores que vão discutir um determinado resultado e acabam descrevendo os métodos. Às vezes ele utilizou um método que é uma técnica que apresenta um resultado muito apurado, é uma técnica diferente, inovadora, e aquilo ali deu um resultado que comprova uma série de coisas, enfim. E aí o autor resolve fazer essa descrição desse método na discussão. Não é lugar para descrever método, né? Você descreve método nos métodos, descreve resultado nos resultados, mas não repete isso na discussão. Às vezes, como a discussão é uma das partes do artigo mais complicadas, geralmente os autores têm muita dificuldade de fazer a discussão, existe uma necessidade de você repetir coisas na discussão. O que você precisa repetir, se você tiver que repetir alguma coisa na discussão, vai ser uma análise sucinta dos resultados que você obteve. Mas não é dos resultados de cada um dos pequenos resultados. Na verdade, seria uma síntese do seu resultado principal do artigo. A resposta principal que você achou depois de você fazer todos aqueles métodos e de você obter todos aqueles pequenos resultados, você tem um resultado maior, que é a mensagem que o seu artigo quer transmitir, que é a lacuna que você preenche na literatura. Isso vai na discussão. Descrição de resultados individuais, descrição de métodos individuais, não vai. Ela fica na sua seção específica. Você utilizar os verbos nós sugerimos, ou nossos resultados sugerem, nossos resultados demonstram, é muito melhor do que você colocar nossos resultados provam.
Um erro comum na discussão é você utilizar palavras que tenham esse rigor maior, né, na informação que ele quer passar. Então, seus dados eles não podem provar nada. Na verdade, ciências biológicas nunca provam nada, a gente não refuta. É diferente, né? Talvez o pessoal das ciências exatas consiga provar alguma coisa, mas a gente não prova nada, nunca. A gente não refuta. E aí você coloca, meus resultados provam. Isso é um pouco arrogante até você falar isso. Os seus resultados, eles sugerem ou os seus resultados demonstram. Essa é a forma mais usual de você colocar, né, usar esses verbos na sua discussão. É um erro você ser muito categórico, assim, na sua discussão, porque às vezes você está partindo do pressuposto que o seu trabalho não tem falhas, ou que não tem nenhum tipo de viés, ou que ele pode ser generalizado para qualquer tipo de situação. Né? Você tem que fazer essa autocrítica, inclusive esse é um outro erro comum, a questão da autocrítica, e você tem que fazer essa autocrítica, mas tem que fazer ela de uma forma com bom senso, né? Você tem que usar um bom senso para fazer essa autocrítica na discussão do seu trabalho. Uma outra questão é que você pode utilizar na revisão de literatura artigos muito antigos. A discussão do seu trabalho é o momento que você vai comparar os seus resultados com o que há na literatura. E se você for comparar os seus resultados com um artigo que foi publicado há muito tempo atrás, né, dependendo da área, 5 anos atrás já é um artigo extremamente antigo, né, que já não faz tanto sentido. Tem algumas áreas que elas evoluem muito rápido. Tem algumas áreas que não, que você pode citar tranquilamente um artigo de 10 anos atrás e fazer essa comparação. No entanto, utilizar referências muito antigas na discussão geralmente é um erro. Da mesma forma que utilizar artigos de revisão. Como você está comparando o seu resultado com o outro resultado, é importante que as suas referências na discussão, elas sejam predominantemente artigos originais. Guarde os artigos de revisão para a introdução, porque eles são artigos mais gerais, que abordam geralmente um problema de uma maneira mais abrangente. E na discussão, você usa aqueles artigos mais recentes, que são artigos originais, ao invés de revisões bibliográficas, não revisão bibliográfica, né? Revisão narrativa, revisão sistemática ou meta-análises. Certo? Uma outra questão é justamente com relação a essa autocrítica. Como eu falei para vocês, tem um trabalho que publica, eu vou deixar a referência dele aqui, e tem um trabalho que ele fala que essa questão da autocrítica de uma maneira muito interessante. Ele fala, você não tem que ser nem muito presunçoso, né, para você falar assim, olha, esse é o único trabalho já publicado nessa população. Às vezes é um trabalho que já foi, sim, publicado antes e já nem é tão inédito assim, mas aí como você mudou a população, aí você coloca na sua, né, esse é o primeiro, não, até o momento não se sabe de nenhum trabalho que tenha sido publicado nessa população. É porque às vezes, né, as pessoas não tiveram acesso a essa população. Tem necessidade mesmo de você colocar isso? Será que você não está fazendo uma generalização muito... Se você está dando mais valor do que é o necessário, você está exagerando nessa originalidade do seu estudo? Será que o seu estudo é tão original assim? É importante você fazer essa autocrítica. No entanto, você não pode sair desse pêndulo do excesso e ir para um pêndulo de autoflagelação. Meu estudo tem uma limitação aqui, porque a gente está com um N muito pequeno, porque esse método não tem o rigor necessário, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E aí você mesmo acaba com o seu trabalho. Então, também não é o fato. Ou você colocar, nós não conseguimos fazer isso porque nós não tivemos tempo. Você nunca vai falar isso. Você não fez alguma coisa porque você não teve tempo. Você pode colocar isso de uma maneira até assim, mas nós sugerimos que outros trabalhos confirmem isso aqui com um N maior, confirmem isso com uma outra situação, mas você não precisa autoflagelar o seu trabalho de uma maneira muito excessiva. Não ficar o tempo todo falando, nós resolvemos todos os vieses possíveis desse artigo, nós abordamos todos e nós corrigimos todos os vieses, então não se preocupe que esse trabalho aqui não tem viés nenhum. Isso é exagerar no tamanho ali, no valor da discussão, isso não é aconselhável. Então, esse é um outro erro.
comum na discussão, a gente falou do tamanho, ela não pode ser nem muito longa, também não pode ser uma discussão muito curta, porque parece que você não abordou todas as lacunas possíveis. Você usa verbos mais brandos para falar sobre os seus resultados, né? Os seus resultados sugerem, seus resultados demonstram, ao invés de que seus resultados provam alguma coisa. Você tem que tomar cuidado com o tempo das referências que você está utilizando, né? Usar referências que sejam mais recentes, ao invés de referências muito antigas, ou referências que sejam revisões sistemáticas, ou que sejam artigos de revisão e não artigos originais. Tem que tomar cuidado com a questão da autocrítica na discussão, nem ser muito presunçoso e também não ser muito modesto, né? Ter uma modéstia muito exagerada, não exagerar para nenhum dos dois lados. E por último, o último erro que eu queria abordar aqui com relação à discussão é que a conclusão do seu trabalho, que geralmente vai ser o último parágrafo da sua discussão, ela tem necessariamente que estar de acordo com os seus resultados. Você não pode ter uma conclusão que seja diferente, que não seja embasada pelos seus próprios resultados. E o que é a conclusão de um trabalho? Na conclusão de um trabalho, você vai falar como que o seu possibilidades de conclusão, né? Você vai falar como que os seus resultados eles corroboram com a sua área de conhecimento. Você pode sugerir políticas públicas com base naqueles resultados que você obteve. Você pode sugerir novos trabalhos que abordem uma outra técnica que você não abordou, ou que sejam complementares ao seu trabalho, e assim eles possam oferecer uma resposta que seja mais específica, que seja uma resposta mais apurada. Enfim, isso são todos formatos de conclusão, mas é importante você sempre manter esse formato da conclusão alinhado com os resultados que você teve, né? Embasado pelos resultados que você teve no seu trabalho. Certo? Eu espero que tenha sido útil essa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, até mais.